Bom, no vídeo de hoje aqui, né, tô fazendo a manutenção da troca da válvula termostática, beleza? Vou falar sobre um pouquinho do problema, um dos problemas que ela dá, né, e que pode ajudar vocês, né? No meu caso, o que acontece? O carro no trânsito, ele fica normal, tá? Sem problema nenhum. Só que se, por exemplo, vou para São Paulo, se eu for a 90, 100 por hora, continua normal. Se eu for a 120 numa toada, pegando subida, descida, sabe? 120, não tô falando nem forçar mais do que isso. A temperatura começa a ir para 100 graus, que não é normal. Esse carro aqui, ele não aquece de forma nenhuma, tá? Nenhuma. Não liga não, mas meu nariz hoje acordou entupido. Então o que acontece? Pô, você tá em alto regime, certo? A temperatura começa a subir 100, 110 graus, né? Só que a Outlander, quando chega nisso, essa água sai e vai para o reservatório de expansão e começa a jogar água para fora. E aí a água do motor vai diminuir e o motor vai sobreaquecer. Então você tem que ficar muito ligeiro, né, na temperatura, porque ela pode subir muito alto. E se você encostar instantaneamente, tem que ser instantaneamente, cara. Apitou ali, só dá seta para ir para o acostamento e desliga o motor, tá? Você vai salvar seu motor assim. Por causa dessa mania aqui, tá? No caso da Outlander acontece isso. O reservatório de expansão, ele tem um buraquinho. Na hora que aquela água sobe, ele começa a espirrar, vai bem para cima do motor ali, ó, né? E você não tá vendo, você tá na estrada e aí o seu motor vai aquecer, tá? Então fica ligado com isso aconteceu comigo. Só que eu parava muito rápido, né? E não dava tempo de vazar tanta água. Só que acontece, se fosse problema de radiador, de ventoinha ou problema de cabeçote, o seu carro ele ia esquentar na marcha lenta parado, tá? Quando o carro ele só aquece em altos regimes, ou pode ser ventoinha, que é muito mais raro, mas normalmente é a válvula termostática, tá? Como é que ela funciona, a válvula termostática? Ela tem um objeto cerâmico bem no centro dela aqui, ó, nessa parte mais gordinha, tá? E aqui tem uma mola. Essa mola mantém essa membrana, tem uma membrana aqui, mantém de borracha, mantém ela sempre fechada, tá? Então o que acontece? Quando a água tá aqui, ó, a água tá desse lado da minha mão, tá? E aqui é a água que vai trocar a água do radiador com a água do motor. A água do motor tá circulando só no motor aqui. Quem abre a circulação de água é essa membrana. O que acontece? A água tá aqui, ela começa a esquentar. Ela tá desse lado. Ela começa a esquentar. Quando chega ali perto dos 82 graus, esse conjunto cerâmico aqui, ele começa a expandir, como se fosse a água, né? As moléculas ali da água, né? Quando você esquenta, elas começam a expandir, né? Pela termodinâmica. E o que acontece é a expansão dela vai empurrar alguma coisa, né? Ou vai estourar o recipiente que ela tá, ou ela vai empurrar alguma coisa. Então, essa água quente aqui, o conjunto cerâmico vai começar a empurrar a bola junto com o centro aqui, né, para trás, tá? E vai começar a abrir essa membrana aos poucos. Então essa membrana, além dela controlar a água do radiador que está mais fria que o motor, ela também controla o fluxo de água que está passando aqui. Porque o fluxo ele é muito importante também. Porque muita gente erroneamente pensa que tirando a válvula termostática vai deixar o motor dela mais frio. Vai deixar o motor dela mais frio por um tempo, né? Por quê? Porque além dela abrir toda a vazão, ela vai aumentar a velocidade que essa água passa pelo motor. E se essa velocidade é muito alta, tira menos calor, porque a água não fica tempo suficiente ali para conseguir a máxima absorção de calor e levar para o radiador, e o radiador também, ele precisa de um tempo para esfriar essa água passando lá. Então imagina que o radiador é um reservatório de água mais fria que o motor aqui, né?
e ele vai soltando aos poucos essa água. Só que o engenheiro já projetou tudo para essa água passar na velocidade correta, retornar na velocidade correta. Então quando você arranca ela, na verdade você vai esquentar mais seu motor quando você estiver com o pé embaixo, tá? No trânsito e tal, nossa, o motor está mais frio. O motor mais frio gasta mais combustível. Todas as peças do motor foram feitas para dilatar numa temperatura específica. Então se você trabalhar para mais ou para menos, você está desgastando mais seu motor, né? E consequentemente você vai esquentar mais. Por quê? A galera tira essa válvula e aí você já percebeu que quando vai subir serra tem muito carro parado? Não só por causa da válvula, tá? Por causa de várias coisas. Porque quando você anda no dia a dia, o seu carro ele não vai demonstrar nenhum problema, né? Porque está no trânsitozinho. Só que quando você precisar de carga, precisar dele mesmo, todos esses problemas eles vão se exaltar e você vai ficar na rua. Então por isso que de tempo em tempo eu dou a gente brinca aqui, eu vou dar uma coça no meu carro. Você tem que dar aquela acelerada vigorosa por bastante tempo, prestando atenção, porque o conjunto ele tem que estar bom. E ele só vai demonstrar defeitos no estresse, né? Então quando você estressar ali o seu carro, tudo que tiver a ponto de falhar, vai falhar. E é bom para você descobrir isso antes do que você estar no meio de uma viagem e ficar na mão, né? Então fica a dica, tá? Carro esquentando somente em alta na rodovia, provavelmente é a válvula termostática. E ela tem esse papel muito importante e muito inteligente, sabe por quê? Pensa que ela está selada ali dentro, né? Ela não tem nenhum fio para fora, sensor de nada que possa dar problema ou que seja elétrico. Ela é 100% mecânica. Então por isso que ela é usada até hoje, porque isso aqui é perfeito, porque conforme a temperatura vai aumentando, imagina que ela tem um leque assim, ó, ela abre aqui e ela abre aqui. Então conforme a temperatura vai aumentando, ela abre até chegar no seu máximo, né? Se ela chegar no seu máximo e o carro estiver aquecendo mesmo assim, aí são outros problemas, né? Mas é uma peça muito resistente, né? E muito eficaz, tá? Por isso que ela é usada até hoje. Então, o que eu recomendo, né? Cara, a válvula de boa marca, eu gosto muito da TME, que é essa que eu vou mostrar no vídeo. Para você não ter problema disso e não passar esse risco no seu motor, por ser um componente barato, relativamente barato, tá? Troca a cada 2 anos, 3 anos no máximo, tá bom? Usando aditivo, tudo certinho no carro, né? Para não ter dor de cabeça, 2 anos, tá? Porque esse conjunto cerâmico aqui dentro, imagina, tá todo dia com água quente, água fria, água quente, água fria, sob pressão, tudo mais que acontece ali, ó, aqui dentro disso aqui, ó, todos os dias, esse conjunto cerâmico vai se desgastar. E aí ele perde essa potência que ele tem de expandir. Nisso que ele perde essa potência que ele tem de expandir, o seu carro chega a 90 graus, mas não é que ela não está abrindo, tá? É que ela abre um pouquinho. E aí não dá conta, né? Outros problemas que acontecem aqui também, aqui dentro tem como se fosse um org ou um... Caramba, fugiu o nome agora. Mas vou lembrar. Aqui dentro tem um... Qual é o nome disso? Retentor. Isso. Aqui dentro tem um retentor, né? Se esse retentor vaza, vai pro pau também. Então, às vezes, foi o retentorzinho aqui dentro que deu pau e aí ele perde a pressão aqui dentro, vaza tudo, já era. Entendeu? Então, assim, mas é mais difícil isso acontecer, a não ser que for peças muito baratas, né? Com qualidade bem baixa, tá bom? Mas eu tô com a minha válvula original e ela tá durando 5 anos. Tudo bem, eu não tô falando que ela não vai durar. Eu tô falando de troca preventiva, né? Porque a troca preventiva, ela pode economizar muito dinheiro e muita dor de cabeça. Principalmente para itens mais baratos, né? Por exemplo, um bico injetor tá com problema, cara. Você vai economizar um bico, né? Você pode perder o motor por causa disso, né? Então, essas peças que não são tão caras e a troca preventiva vale a pena, eu super recomendo, tá? Beleza, agora vamos falar da troca do fluido, né? Na Outlander,
Qual foi a forma mais fácil que eu encontrei ali de fazer isso de forma bem eficiente e bem rápida, né? Ali onde está a válvula termostática, no vídeo que eu tirei, vocês vão ver que tem uma mangueira que vai acoplada ali, né, naquela parte de alumínio, tá bom? Na flange. E aí o que acontece? Você tira essa mangueira e aí você vai jogar ela lá para baixo do carro, bem abaixo do radiador, tá? E aí o que acontece? Vai tirar toda a água do radiador, né? E toda a água do motor também, porque você já tá com a válvula fora ali, vai esvaziar tudo. E aí o que é legal? Você deixar o carro numa descida, né? Porque pensa, toda a água que está no motor, a gravidade vai jogar lá para baixo. Se você estiver num lugar que não dê para descida, você levanta a traseira do carro, um jacaré, alguma coisa do tipo. E o contrário também serve, galera. Tipo, vamos botar água no carro, o que você vai fazer? Pôs as mangueiras tudo ali, né? Tá certinho. Vai deixar o carro na subida agora. Ou levanta com o jacaré ou deixa o carro bem inclinado. Para quê? Você vai colocando essa água, liga o ar quente do carro, deixa o ventilador e o ar quente funcionando, põe a água no carro, liga o carro e fica monitorando o radiador. Vai começar a sair bolinha, vai começar a sair ar pela tampa. E aí ali você vai completando, né? Porque como o carro está inclinado, todo o ar que estiver circulando aqui vai para cima. E aí você vai conseguir extrair todo o ar ali. Agora vamos falar de uma coisa bem interessante, que é o sistema ali de arrefecimento da Outlander, dos carros asiáticos e tal, né? Ele tem ali você vai ver um reservatório de expansão branco. Se é ali no capô, vai estar na sua esquerda. Você vai perceber que sai uma mangueirinha e entra lá embaixo da tampa do radiador. Então o que essa mangueirinha ela faz, né? O motor, quando você está andando com ele está quente, esse ar expande, né? Então quando essa água expande. Quando essa água ela expande, para não estourar as coisas, né? O que acontece? A tampa, ela tem uma molinha. Essa pressão da água vence essa molinha, a água vai lá para o reservatório de expansão. Esse excedente, quando você está ali na temperatura de funcionamento do motor, com a válvula termostática funcionando, a bomba d'água funcionando, o radiador funcionando, os eletroventiladores também funcionando, essa expansão ela para. E já foi projetado para o reservatório de expansão receber essa expansão. Então o reservatório está preparado para receber essa expansão. Só que o que acontece? Se a válvula termostática, que nesse caso não estava trabalhando direito, essa água passou para 90, 100, 110 graus, 115, começou a aumentar, a água ela começou a expandir mais. Então, encheu o reservatório de expansão e começou a vazar água pelo reservatório de expansão. Ele tem um dreninho, um buraquinho bem pequeno. E esse buraquinho joga toda a água dele em cima do motor. Então, se você estiver ligeiro, você vai ouvir essa água, né? Antes dele sobreaquecer, entendeu? Antes de dar ruim, você consegue ouvir. Só que o ideal seria ter um sensor ali, né? Um sensorzinho, né? De nível de água também ia ajudar. Ou até um sensor de pressão de água também ia ajudar bastante. Porque se a pressão está subindo mais que o normal, é porque tem alguma coisa de errado ali no sistema, né? Então, quando você para o seu carro e o seu carro começa a esfriar, essa pressão ela começa a diminuir e começa a puxar de novo aquela água que ela tinha expandido, né? Para não entrar no sistema. E o sistema está sempre seladinho, sem ar e 100% com água, né? É um sistema bem interessante também. Beleza? Então, acho que o vídeo de hoje fica por aqui. Valeu aí, passei todas as dicas que vai servir para vários carros, não só para Outlander, tá bom? E é isso, qualquer dúvida comenta aí, tamo junto.